Vamos lá, começando de novo, tá certo? Então, nós estamos na nossa segunda aula. O tema aqui hoje é a política econômica na Primeira República, né? Grosso modo aí, da proclamação da República até a crise de 30, são 40 anos, e esse período, ele é um período relativamente longo, né? Mas se a gente olhar para a prova da ANPEC, principalmente o pós-Segunda Guerra, o pós-Primeira Guerra Mundial, existe muito menos questões sobre isso, né? O grosso das questões sobre esse período, ele se concentra principalmente na primeira década, né, que é a discussão entre no fundo, a discussão entre o Rui Barbosa e o Joaquim Murtinho, não é uma discussão em si, mas, enfim, a oposição das políticas econômicas dos dois. Depois, você tem o período da Caixa de Conversão associado ao plano de valorização do café, e aí a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vamos dizer assim, esses quatro tópicos aí talvez sejam os que mais aumente o temário, mais caia na prova, certo? A década de 20, muitas vezes ela cai, mas mais com um antecedente daquilo que aconteceu antes da crise de 30, e talvez alguma coisa associada principalmente às políticas de valorização do café. Isso sim a gente vai comentar, mas no fundo a gente vai se concentrar muito mais nessa aula, nesses primeiros momentos, aí, nesses primeiros anos, que se dão aí entre os anos, entre a 1889, né, e a Primeira Guerra Mundial. Eu vou me concentrar muito mais nesse período e talvez deixar um pouco a década de 20 a ver. A segunda, além do fato de, vamos dizer assim, de cair muito pouco sobre a década de 20, tem uma ou outra questão de vez em quando, né? Se a gente, eu não sei se eu vou convencer vocês, certo? Mas se você olhar a sequência da política econômica nesse período, né, na década de 20, ela mais ou menos repete uma espécie de uma sequência que já veio na primeira parte, vamos dizer assim. Né? Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, se você é como se fosse você espelha a primeira parte da Primeira República até a Primeira Guerra Mundial, ela se espelha na segunda parte, que vai, então, da Primeira Guerra Mundial até os anos 30. Você tem uma espécie de uma sequência mais ou menos a mesma, certo? Sai com um regime de câmbio flexível, com desvalorizações de câmbio, passa por um regime ainda de câmbio flexível, mas com uma valorização cambial. Depois se adota aí finalmente um regime de câmbio fixo mais para o final do período. Mas a gente chega lá e a gente, então, o alvo hoje da aula é a Primeira República, principalmente essa primeira parte da Primeira República. Né? Eu também vou acabar fazendo algumas considerações que eu acabei deixando da aula passada, né? Ficou talvez faltando um pedacinho ali, um pouco sobre padrão ouro, algumas coisas que eu vou retomar rapidamente hoje, né? E em termos de bibliografia, em termos de eu vou basicamente usar aqui os textos da Ordem do Progresso, né? O texto principalmente do Gustavo Franco, tem o texto do faltou o nome aqui. Enfim, o texto da segunda parte da década de 30, né, vai voltar daqui a pouco, que eu também vou usar, mas talvez menos. O texto principal aqui é o capítulo 2 da Ordem do Progresso, na versão mais nova, e o capítulo 1 na versão mais antiga da Ordem do Progresso, já que nessa versão mais nova eles introduziram um capítulo anterior sobre o Império. Então, mais ou menos esse é o nosso roteiro na aula de hoje. Vou começar a fazer uma espécie de uma introdução, retomando algumas coisas da aula passada, e depois a gente vai acompanhar um pouco a política econômica vamos dizer assim, no seu dia a dia, né? Um pouco ano a ano, aí, um pouco essas evoluções. Então é isso, eu vou botar a apresentação para vocês aqui agora, se eu não fizer nada de muito errado aqui. Eu acho que vocês devem estar com a apresentação na tela aí.
Se não tiver, vocês me avisam. Então é isso, né? Então a ideia de a gente conversar um pouco no início algumas questões mais sobre a política econômica mais genérica da Primeira República, retomando um pouco a aula passada, e depois a sequência, principalmente esses 4 elementos, né? A época do Rui Barbosa, com o ensinamento, o Funding Loan e a gestão do Joaquim Murtinho, o plano de valorização do café e a Caixa de Conversão, e terminando a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver se a gente consegue falar sobre tudo isso hoje, senão a gente deixa um pouquinho para a próxima aula. A década de 20, né, com certeza a gente deixa para a próxima aula, porque a gente vai, no fundo, falar dela retomando um pouco as coisas quando a gente for falar da crise de 30. Então, na aula passada, a gente conversou sobre 2 coisas. Primeiro, a gente definiu e fez algumas considerações críticas em relação ao conceito de economia exportadora, usando principalmente o texto da Maria da Conceição Tavares, né? E depois a gente introduziu o texto do Furtado, principalmente nos capítulos, se eu não me engano, 26 e 27, onde a gente, então, está começando o nosso curso a partir da montagem, vamos dizer assim, do trabalho livre, ou do fim da escravidão, né? Ou seja, de uma economia sem escravos, né? E como é que essa transição da economia escrava, uma economia não escrava, ela acaba levando uma série de elementos, né? Seguindo o Furtado, o primeiro elemento importante nessa transição é o efeito multiplicador que a introdução do trabalho assalariado tem sobre o resto da economia, né, a partir dos salários, etc. Né, na verdade, a partir principalmente da especialização das unidades produtivas, primeiro as fazendas de café e depois as outras unidades produtivas vão se especializando, e isso vai não só criando esse efeito multiplicador, aumentando o mercado interno, etc. Né? Um elemento que não está no Furtado explicitamente, né, mas está muito claro no texto do Gustavo Franco, a ideia de que, junto com esse efeito multiplicador, com esse crescimento do mercado interno, né, você tem, no fundo, o aumento da demanda por moeda, no sentido, aumento da demanda por transações né, econômicas, e isso acaba aumentando a demanda por moeda. E aqui a gente vai ter uma questão já logo de cara que a gente vai enfrentar principalmente no final do Império, que a gente vai entrar de cara com ela ao longo da República, da Primeira República, principalmente no primeiro mandato, com o Rui Barbosa, ele vai enfrentar essa questão imediatamente. Né? Quer dizer, esse aumento da demanda por moeda, como é que você faz em relação à oferta? Né? Até qual é o comportamento no Brasil da oferta de moeda, né? Tanto a oferta bancária, vamos dizer assim, né, o multiplicador bancário, quanto à política monetária do governo. Né? O que a gente já adiantou um pouquinho é que o final do Império, né, se pegar o final do Império, a última década imperial, é uma década onde a política monetária é bastante restritiva, ela é uma espécie de seguidora, não exatamente seguidora, mas ela busca uma política econômica de padrão ouro. Para isso, ela vai ser até mais dura do que se fosse o próprio padrão ouro, porque ela vai tentar alcançar medidas de padrão ouro, e para isso ela vai ser mais restritiva ainda. Mas um debate enorme na economia brasileira sobre como você deve conduzir a política econômica, né, com expansão monetária ou não. E esse debate ele vai, vamos dizer assim, ter uma outra vertente, né, ter outro lado da moeda, vamos dizer assim, com a terceira consequência que a gente levantou na aula passada sobre a introdução da mão de obra livre, que aí eu volto para o Furtado, né, o capítulo específico do Furtado, que é a chamada tendência ao déficit externo. Né? Então, também com esse efeito multiplicador, etc., você tem uma tendência agora a uma situação de potenciais déficits externos. Tanto déficits no sentido... tem tanto déficit externo como superávit, vamos dizer assim. Né? Mas, obviamente, o déficit é uma questão mais importante de ser tratada. Né? Então, você tem uma tendência a uma separação, vamos dizer assim, entre o movimento das exportações e o movimento das importações. Nesse momento, há um delay, principalmente, entre o que acontece com as exportações e sua repercussão sobre as importações. Perdão, né? Então, se durante a economia escrava, talvez, esses dois elementos, exportação e importação,
tivesse muito, eles fluíam em conjunto, né? A flutuação deles era mais ou menos semelhante e coetânea, certo? Ao mesmo tempo, né? Agora a gente tem uma separação temporal e, inclusive, uma separação também, vamos dizer assim, do ponto de vista dos tamanhos, dos fluxos de exportação e de importação, né? Mais ou menos como a gente está indo em direção àquilo que a gente, grosso modo, tem hoje. É lógico que as exportações influenciam nas importações, né? Se caírem as exportações brasileiras, isso deve ter algum rebate lá na frente nas importações, mas isso não é automático, né? O que a gente está dizendo é que na época antiga da colônia, né, exportação caía, importação quase que caía ao mesmo tempo, certo? Quer dizer, então há essa separação. E aí se coloca, então, o chamado outro lado da moeda em relação àquilo que a gente estava vendo no item anterior, que é a questão de como você não só faz a gestão da moeda, mas a sua contrapartida, como é que você faz a gestão do câmbio, né? Até onde você adota efetivamente o padrão ouro, ou seja, um regime de câmbio fixo, né? Ou você parte para um regime de câmbio flutuante, né? Então aqui você tem, de novo, uma enorme controvérsia na literatura brasileira, a preferência entre resolver os problemas de balanço de pagamentos usando desvalorização de câmbio ou usando câmbio constante, câmbio fixo, né? Que no fundo é uma espécie de contraponto da discussão monetária, se você está mais, se é mais um papelista ou mais um metalista, mas eu volto a isso na aula de hoje, né? Por fim, tá certo? Quer dizer, ainda em relação a essa questão cambial, existe um debate sobre fluxos de capitais, né? Essa questão cambial, dos fluxos de capitais, é o ponto que eu queria começar aqui um pouco no dia de hoje, certo? Quer dizer, na verdade, eu queria começar com uma pergunta que estava no final da aula passada, né? Que é o que a gente está entendendo aqui por padrão ouro e até onde o governo brasileiro adotou em algum momento o padrão ouro. Essa é uma pergunta que já existiu na prova da ANPEC, tanto na questão aberta, como vocês estão vendo aí no slide, como várias vezes também em questões de múltipla escolha, também ela aparece de alguma forma, essa questão do padrão ouro. Primeiro, o que a gente entende por padrão ouro efetivamente, certo? Então, o padrão ouro que a gente entende, certo, é basicamente duas coisas, certo? É um câmbio fixo, né, e você ter uma emissão de moeda, onde você relaciona a oferta de moeda do teu país com a quantidade de ouro, de reservas em metais, ou, no fundo, equivalentes, no caso, libras e dólares mais recentemente, certo? Então você tem duas regras básicas, certo? A taxa de câmbio é fixa, né? E você tem a variação da oferta de moeda no teu país depende da variação de reservas. Essa variação, então, se aumentar as reservas, aumenta a oferta de moeda, se diminuir as reservas, diminui a oferta de moeda. Poderia colocar mais um monte de coisinhas, certo? Mas acho que para isso basta. Então, a política de padrão ouro, grosso modo, é o que a gente entende por uma política metalista de emissão de moeda, né? E a política padrão ouro, do ponto de vista cambial, é a adoção de um regime de câmbio fixo. Só para efeito das questões que estava colocado na lâmina anterior, o Brasil adotou, sim, padrão ouro em alguns momentos do tempo, né? No nosso período aqui, que é a Primeira República, ele adota duas vezes, em 1906 e 1927, na chamada Caixa de Conversão e na Caixa de Estabilização, são os dois momentos onde se adota padrão ouro. Antes disso, no Império, você tem sempre a busca do padrão ouro. Na verdade, o Brasil definiu algumas vezes no passado, principalmente em 1833 e 1846, se eu não estou enganado, um padrão monetário, que seria um padrão monetário de padrão ouro, e define, então, ali uma taxa de câmbio entre R$1.000 e o ouro, né? O problema é que essas taxas, elas são definidas, provavelmente elas devem valer por alguns segundos, né? E logo em seguida essas taxas acabam não prevalecendo, né, por algum motivo. O governo normalmente emite moeda, as reservas vão embora,
o Dom João VI foi embora, levou as joias da coroa, portanto levou o ouro brasileiro, alguma coisa aconteceu, de modo que esse padrão ouro, na verdade, na prática, ele nunca funcionou. E a gente sempre teve uma taxa de câmbio muito mais desvalorizada do que, de fato, estava inscrito nessa medida, vamos dizer assim, nessa definição. E você tem muitos governos que estão correndo atrás, ou seja, tentando recuperar o passado, tentando voltar a essa taxa, portanto, diminuindo ofertas de moeda, tentando trazer capital, trazer ouro para dentro do país. Né? Então, você tem, na prática, de verdade, dois momentos de fato de padrão ouro no Brasil: 1906 até a Primeira Guerra Mundial, 1927 até a crise de 30. Né? São os dois momentos onde você teve, por mais do que alguns segundos, vamos dizer assim, a taxa de câmbio fixa. Né? Em outros momentos, você tem muito a vontade de alcançar o padrão ouro. O final do Império é assim, certo? Você busca o padrão ouro, porque o Brasil tinha se afastado muito do padrão ouro durante, principalmente, a Guerra do Paraguai e outras coisas, emitiu-se demais, né? E o Brasil busca voltar ao padrão ouro. Significava enxugar a moeda, significa trazer ouro, ter sistemáticos superávites na balança de pagamentos, etc. Bom, isso em relação ao quando teve e quando não teve padrão ouro. A outra questão é se você quer ou não padrão ouro. Né? Então, essa é uma discussão gigantesca na história brasileira, se vale a pena ou não ter o padrão ouro, se é uma medida interessante, etc. Eu tenho várias correntes no Brasil que defenderam historicamente o padrão ouro no Brasil. Tem gente que defende políticas do tipo padrão ouro até mais recentemente. E existiu, ao longo da história, uma série de críticas, etc. Né? Uma questão que muitas vezes cai da ANPEC, como eu disse, é o Furtado. O Furtado, ele não defende o padrão ouro, né? Ele diz que o padrão ouro é uma medida no Brasil muito dura, muito difícil de ser usado, porque as regras do padrão ouro, principalmente se você tem, então, o tal do déficit de balanço de pagamentos que ele estava apontando, ele tem uma tendência de causar recessões extremamente profundas na economia brasileira, o que faz com que a gente tenha uma certa dificuldade em manter o padrão ouro. Né? Uma dificuldade política, uma dificuldade, no fundo, econômica, mesmo assim, de manter esse padrão ouro, dado o tamanho do buraco que você causa no Brasil. Para a gente ver um pouco essas opiniões do Furtado, eu vou usar uma lâmina que vocês não têm ela aí no PowerPoint, que vocês provavelmente viram, receberam hoje, mas essa lâmina está no PowerPoint da aula passada. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu queria pegar essa lâmina aqui. Né? Então, isso aqui é um diagrama muito simplório de como se dá um ajuste em câmbio fixo. Isso aqui é um Mandel-Fleming simples, certo? Quer dizer, com câmbio fixo e com fluxo de capital. Aqui ainda não tem muito fluxo de capitais, vamos deixar os fluxos de capitais daqui a pouquinho. Então, qual que é a ideia? Né? Se eu adoto o padrão ouro, se eu adoto um regime de câmbio fixo, eu tenho mais ou menos o segundo quadradinho aí. Então, eu saio de um déficit de balanço de pagamentos e no regime de câmbio fixo eu não mexo na taxa de câmbio e no regime de padrão ouro eu também aumenta a oferta de moeda de acordo com o aumento das reservas. Nesse caso, caem as reservas, cai a oferta de moeda, são as duas setinhas que estão aí no segundo quadradinho. Isso, por sua vez, leva... Quer dizer, você tem uma política monetária apertada que deve levar ao aumento da taxa de juros, mas deve ser relativamente bom do ponto de vista do controle de preços. Não vamos entrar aqui muito em grandes curvaturas das equações aqui. Né? E você tem uma economia recessiva. Né? Esse aumento da taxa de juros deve te levar a uma recessão, e essa recessão, por enquanto, deve diminuir as suas importações, talvez até estimular alguma exportação, uma diminuição das importações, talvez algum estímulo das exportações, e a partir daí o reequilíbrio do balanço de pagamentos. Né? Então é essa coisa. O que o Furtado diz é que essas setinhas aí, elas estão todas corretas, mas elas são muito duras com o Brasil. Né? Os déficits de balanço de pagamentos são muito grandes. Eles não são déficits pequenos em relação ao PIB brasileiro e mesmo em relação à pauta de exportação. Eu não estou falando, certo, de um déficit de exportação de balanço de pagamentos que equivale a meio ponto do PIB brasileiro, certo? Quer dizer, eu estou falando de déficit de pagamentos que normalmente é um troço
né, o balanço de pagamentos é uma coisa grande em relação ao PIB brasileiro, né, e o déficit também é uma coisa grande. E essas setinhas, elas funcionam muito mal no Brasil, certo? Eu preciso de... o aumento das taxas de juros e a recessão que você vai gerar é muito grande, e a diminuição das reservas, a diminuição, vamos dizer assim, das importações, ela precisa de um buraco muito grande na recessão. Não tem que mandar embora todo lá o Matteo e Giuliani e continua mandando todo mundo embora, certo? Então a recessão é muito grande. É isso um pouco que o Furtado aponta, certo? Quer dizer, voltando aqui, certo? Desculpa, quero deixar vocês tontos, não, mas, né, as exportações e o balanço de pagamentos é um elemento muito importante no total da renda e da dinâmica nos países como o Brasil, em comparação com os países periféricos, com os países centrais. Né? Então, as exportações, os pagamentos não são grandes, o coeficiente de importações também é fundamental, né? Você depende disso para consumo. Então, o problema que você causa na economia brasileira para ajustar dessa forma é muito grande. Né? As oscilações são grandes, etc. Então, o déficit de balanço de pagamento e seu combate tem efeitos muito fortes na economia brasileira, portanto, o Furtado ele vamos dizer assim, não defende o padrão ouro. Né? Ao comparar com o resto dos países, ele nem diz que funciona, talvez diferente, etc., mas até aqui. Né? Mas que é um problema, vamos dizer assim, de dimensões. Aí o que vocês poderiam dizer, certo? Quer dizer, eu vou voltar de novo, espero não deixar vocês muito tontos, na lâmina anterior, aqui, e aqui apareceu, né, um quadradinho a mais, né? Que aí fecha o modelinho do Mandel-Fleming. Essa aumento da taxa de juros, ela pode causar recessão, como diz o Furtado, né? E a recessão grande para o Furtado. Mas eu posso falar, não, mas espera aí, aumenta um pouquinho a taxa de juros, entra uma avalanche de capitais e resolve o problema de balanço de pagamentos. Né? Com um pequeno aumento das taxas de juros, eu teria, segundo as regras do padrão ouro, uma pequena entrada, uma boa entrada de capitais, desculpa, e eu reequilibraria o balanço de pagamentos pela conta financeira. Não preciso de uma recessão gigantesca para ajustar a balança de transações correntes. Eu posso fazer um ajuste, é certo que eu vou ter dívida lá na frente para pagar, isso é um problema, né? Mas eu não preciso de uma recessão gigantesca, eu posso tocar um pouco de recessão por alguma entrada de capitais. Então, os defensores do padrão ouro vão contrapor a discussão do Furtado e falar, olha, tá certo, talvez você tenha até razão que essa recessão é grande, mas você está esquecendo, Furtado, dos fluxos de capitais. Né? E qual seria a resposta do Furtado a essa pontuação que algumas pessoas fazem? Eles falam, não, quem está errado são vocês, porque essa flechinha aí não funciona muito bem. Né? Aí eu tenho uma certa assimetria dos países em desenvolvimento, ou dos países periféricos, em relação aos países centrais, em relação ao padrão ouro. Esse aumento da taxa de juros não tem essa entrada de capitais. Né? Você vai dizer, mas por que não funciona? Né? Como é que funciona a entrada de capitais e por que não entraria esses capitais aqui? Né? Então, o que o Furtado vai dizer, certo? Quer dizer, que os fluxos de capitais, certo? Eles não vão entrar, porque se você pensar bem, segundo o Furtado, como tudo começou? Eu estou com déficit no balanço de pagamentos. O déficit no balanço de pagamentos normalmente está associado a algum problema com a nossa principal exportação, que é o café, ou alguma coisa parecida com isso. Né? Então, note que você está com o teu principal produto da tua economia com algum problema na dinâmica internacional. Então, para o Furtado, nesse momento, o risco de você colocar dinheiro na economia brasileira é muito alto e supera ainda mais o aumento da taxa de juros. Então, você pode subir a taxa de juros, né, que o risco que você tem nesses momentos na economia brasileira é de tal ordem que os fluxos de capitais efetivamente não vêm. Essa é a explicação furtadiana, né, para você não ter um funcionamento simétrico, vamos dizer assim, em relação aos países centrais dessa questão dos fluxos de capitais. Os fluxos de capitais nas economias periféricas, eles são pró-cíclicos e não contracíclicos. Né? Essa é a opinião do Furtado. Eles são se eles fossem contracíclicos, ou seja, quando as exportações caem e eu tenho um déficit de balanço de pagamento, sobe um pouco a taxa de juros e entra dinheiro.
É isso que a teoria, vamos dizer assim, por trás do padrão ouro te diria que aconteceria. E o que o Furtado vai te dizer é o contrário, falou, não, ele é pró-cíclico, o dinheiro vem aqui quando o café vai bem. Né? Quando o café vai mal, quando tem um problema no balanço de pagamentos, o risco é de tal ordem que ninguém aplica dinheiro aqui no Brasil. Né? Essa é a tese do Furtado. Né? Se isso é verdade ou não, é um enorme debate na literatura, uma briga muito grande sobre então, o comportamento dos fluxos de capitais, se eles são pró-cíclico, como que é Furtado, ou se eles têm esse comportamento anticíclico, certo? Como, em tese, propaga a regra do padrão ouro. Né? Vocês podem me perguntar, bom, e aí, o que os dados dizem? Né? Então, os vários nossos grandes amigos econometristas que vão torturar os dados para eles tentarem confessar alguma coisa, e eles vão chegar à incrível conclusão de que eles não sabem, certo? Quer dizer, na verdade, é inconclusível, você tem um monte de testes sendo feito para saber um pouco, é bem complicado esses testes, o Gustavo Franco tem um pouco uma compilação desses testes, e você não tem uma certeza muito grande. Eu não sou um grande econometrista, como vários de vocês já sabem, certo? Quer dizer, mas eu tenho uma certa impressão que é mais ou menos o seguinte: o Furtado tem razão nas grandes crises. Né? Quando a crise é pesada, certo? Quando eu estou falando de uma crise dura, né? Crise de 30, guerras, esses momentos mais duros, efetivamente o risco é muito grande e não tem capital que flua no contraciclicamente. Né? Agora, se é uma crise mais levinha, se é uma marolinha, como diriam alguns, certo? Uma crise mais de curto prazo, uma gripezinha, certo? Mais tranquila, provavelmente o padrão ouro funciona mais ou menos normalmente. Mas se você tem um coronavírus e não uma gripezinha, certo? Quer dizer, talvez a coisa seja um pouco mais complicada e talvez o Furtado tenha razão. Mas é um debate grande na literatura como se comporta isso. Né? Mas para fechar aqui, a opinião do Furtado, então, ele se manifesta contrário ao padrão ouro, porque então os fluxos de capitais não funcionam adequadamente quando precisariam funcionar, e por outro lado, você tem uma questão de que o balanço de pagamentos ele funciona, a balança de transações correntes, vamos dizer assim, ela funciona, mas essas setinhas elas são muito fortes, ou seja, tamanho, para você reverter via importações o balanço de pagamentos, você causa uma crise muito grande no Brasil, no sentido de que você precisa de uma queda de renda grande para puxar as importações para baixo, para equilibrar o balanço de pagamentos, e, por outro lado, essa diminuição das importações é um problema gigantesco num país onde uma boa parte do consumo ela é dependente das importações. Então, o Furtado se posiciona contrário ao padrão ouro no Brasil, a usar o padrão ouro no Brasil, pouco por essas razões. Né? Então, nessas horas, o Furtado defende a desvalorização cambial. Né? Aqui a gente tem uma questão sobre isso que caiu em 98. Né? Você olha ali, pergunta quando foi introduzido a primeira, se a padrão ouro foi introduzido na década de 70. No século passado. Não foi introduzido na década de 70. Se ele foi introduzido alguma coisa no século passado, em 1846, que é quando, 1833, quando a primeira vez foi legalmente definido em ouro. Né? Aí pergunta se o padrão se adequava a uma economia escravista exportadora de bens de primários, pela suscetibilidade dessa economia a grandes e imprevisíveis equilíbrios sobre os pagamentos. É justamente a razão pela qual o Furtado diz que o padrão ouro não se adequa a essas economias exportadoras. Então, tá certo, não se adequa, tá certo? Então, a C foi parcialmente adotada em 1906, foi, com a criação da Caixa de Conversão, exatamente, que tinha por objetivo, dentre outros, evitar o aumento do valor externo da moeda nacional. A gente vai ver isso lá para frente, mas, na época, você estava valorizando a moeda nacional, então a questão está correta, mas é uma pegadinha que tem que tomar cuidado. Muita gente imagina que você instituiu a Caixa de Conversão e fixou a taxa de câmbio para evitar uma desvalorização. E a questão está correta. Você evitou uma valorização, mas eu volto a isso lá na frente. A D. Não se poderia esperar o reequilíbrio automático do balanço de pagamentos em uma economia com tão elevado coeficiente de importações como a brasileira do século XIX. Exatamente o que também o Furtado diz.
né? Você reequilibrar o balanço de pagamentos com o câmbio fixo, né, com o padrão ouro, dado o tamanho das importações em relação ao PIB, certo? Quer dizer, é muito difícil, né? E, por fim, a ideia é que a Caixa de Conversão foi incapaz de sustentar a taxa de câmbio relativamente estável até 1914, quando foi extinta. Não, até 1914, entre 1906 e 1914, a taxa de câmbio foi estável, né? O que você não conseguiu segurar depois de 1914. Então, está errado isso aqui, né? Então, só para a gente terminar, o que o Furtado propõe, certo? Ele acha que é vantajoso usar a desvalorização cambial, né? Eu vou voltar lá atrás de novo, peço desculpas aí para não fazer uma grande confusão aí na cabeça de vocês aqui, mas esse é o equilíbrio via desvalorização de câmbio, o Mandel Flame com câmbio flexível, que é um pouco a forma como o Furtado propõe, né? Você tem também um déficit de balanço de pagamentos, nesse momento desvaloriza-se o câmbio, há um acréscimo do preço dos produtos importados em relação ao nacional, há uma queda das importações, há um aumento das exportações, né? Eu tenho um reequilíbrio do balanço de pagamentos. Note que esse reequilíbrio ele tende a ser inflacionário, dado o aumento dos preços das importações, mas ele não tende a ser recessivo, né? E é isso que o Furtado vai defender e vai chamar de socialização das perdas, né? Essa inflação aí que vocês veem em cima, né, é o elemento de socialização das perdas, né? Então, as perdas que deveriam ficar restritos aos exportadores de café e às pessoas que estão ligadas às exportações de café, né, para você evitar que esse elemento, essa crise que se dá nesse setor, se espalhe pela economia brasileira via perda de emprego, via recessão, você aceite que ela se espalhe via inflação, que é, para o Furtado, então, aqui uma coisa melhor do que o outro. Essas setinhas são mais favoráveis a esse tipo de problema do que ao outro, né? Mas ele reconhece que isso leva, não é sem problemas, né? Não é, e o problema que ele está levantando é que essa socialização das perdas, o fato de que todo mundo que importa vai ter que pagar mais caro por esses produtos importados, né? Só para terminar aqui, então, tem uma outra questão que o Furtado não toca tanto assim, ele chega a tocar nesse assunto, quem toca muito nisso é o Delfim Neto, é a ideia da desvalorização de câmbio, escondendo um sinal do mercado, né? O que a gente está dizendo aqui, certo? É que quando você tem uma crise no balanço de pagamentos, certo? Um desequilíbrio externo, normalmente por conta de uma queda das exportações, que normalmente vem por conta de uma queda do preço do café. Então, cai o preço do café, não vamos fazer muita força aí com relação às elasticidades, vamos dizer assim, caem as exportações e eu tenho crise no balanço de pagamentos. Ao desvalorizar o câmbio, você, em moeda nacional, corrige e evita que isso cause uma grande recessão, mas cause inflação. O que o Delfim vai dizer é que isso causa um outro problema, né? Na verdade, se o preço do café está caindo lá fora, isso significa que existe algum excesso de oferta. E se você vira para o Antônio Fagundes, que é o produtor de café dessa escola, dessa economia, e diz para ele, olha, faz o seguinte, você pode desvaloriza o câmbio, que em moeda nacional, essa queda do preço do café não aparece muito, é como se você estivesse escondendo dele esse sinal que o mercado está te dando que tem excesso de produção, né? E a partir dali, o que o Fagundes, ou o dono da fazenda de café, vai fazer é plantar mais café nessa história, certo? Quer dizer, então, esse é um problema. Você tende a continuar aumentando a plantação de café quando o mercado está sinalizando para você diminuir a plantação de café, né? Então, é isso que está acontecendo, por exemplo, no último ciclo do café, agora no começo da República, né? O preço do café está caindo, está desabando, certo? Quer dizer, é o que está em rosinha, o governo está desvalorizando o câmbio e, portanto, você tem que, na verdade, esse seria um período que você deveria estar diminuindo a oferta de café e, na prática, você não está fazendo isso. Mas a gente volta a ver isso lá para frente, né? Então, esse é um pouco o problema, um segundo problema que está apontado. Então, dado que eu não tenho muitas oportunidades de investimento, já que eu tenho terra livre, mão de obra não é muito problema depois da imigração, né? Esses mecanismos de proteção, como a desvalorização, assim como os planos de valorização do café,
eles aumentam a tendência da economia a superproduzir café, né? O café, a gente já viu que não, o consumo do café tende a ter uma necessidade de renda menor do que um, né? Ele não cresce com uma força tão grande assim no mercado internacional. Por outro lado, né, os mecanismos de proteção à queda de preço, por exemplo, eles tendem a estimular ainda mais a produção. Então, você tem aí uma contradição nesses movimentos, que é uma coisa que o Furtado aponta, o Delfim aponta e outras pessoas apontam também. Mas vamos então à questão da política econômica na Primeira Guerra, na Primeira República, certo? Quer dizer, vamos ver um pouco como é que a gente pode conversar um pouco sobre esses vários momentos nesse período. Eu só queria ver se a gente faz uma paradinha para ver com vocês aí se tá tudo bem aí, se está tudo em ordem aí com vocês. Professor, Peraí, só um minutinho aqui, deixa eu só voltar aqui. Pode dizer. uma questão técnica. A gente está tendo um pouco de interferência na internet. Durante a sua exposição, eu queria sugerir o senhor desligar o vídeo. Eu acho que tem um déficit aqui na internet. A gente está dando muito ruído, muito chiado. Sem o vídeo, só sem o PowerPoint. Não. A sua imagem. O senhor pode cortar a minha imagem, tá. Exato. Vamos ver se eu sei fazer isso, certo? Beleza.